Nós buscamos o equilíbrio, né? Nós fomos um time muito equilibrado. Já no jogo contra o Sport, nós tivemos também esse equilíbrio, principalmente no segundo tempo, né? Da fase defensiva. Então, esse equilíbrio, né? Da fase ofensiva com a fase defensiva. Né? Você ter o prazer de jogar futebol quando você tem a bola, mas sem a bola você tem que pressionar, você tem que encurtar, você tem que induzir o adversário a jogar aonde você quer que ele jogue, mesmo um adversário com o nível do São Paulo. Né? Um adversário muito bem treinado, com grandes jogadores. E o Vasco mostrou sim que também tem a sua força, tem a sua grandeza, e esses jogadores mostraram isso. Está de parabéns os jogadores. Aí o vozeirão, né, do Ramon. Só 2 detalhes, cara, rapidamente sobre o Vasco. Claro. O gramado de São Januário, que eu acho que com o gramado melhor a tendência é que, pelo estilo de jogo, né, o Vasco não é aquele time do chutão para cima e resolve na frente. É um time que tem trocado passe, principalmente no meio campo. E o segundo ponto é o posicionamento do meio campo do Vasco. Eu acho que é o ponto que mais evoluiu do trabalho do Ramon, assim, como ele conseguiu enxergar ali o bom posicionamento. O Felipe Bastos, ele não participa tanto do jogo, apesar de na penúltima rodada ter feito 2 gols, mas ele tem um posicionamento que facilita muito a movimentação do Benítez e a própria movimentação do André. Então, acho que essa forma como o Ramon tem desenvolvido o meio-campo do Vasco, claro, está longe do ideal, mas me chamou muito a atenção porque já tinha demonstrado isso nos poucos jogos que fez no Campeonato Estadual, né, lá na retomada, e agora tem a manutenção com a evolução e mesmo com os desfalques. Né? Não tem o Vinícius, por exemplo, que é um atacante que faz muita falta por esquema tático do Ramon, e com as peças que tem, se tornou um time bastante competitivo até aqui. E agora falando do outro lado do São Paulo, o Reinaldo marcou, né, conseguiu cobrar o pênalti e teve que repetir, né, porque o goleiro saiu um pouquinho mais avançado. Eu queria que o Ricardinho também comentasse sobre isso. E em relação também, já colocando junto o Diniz. O Diniz que levou cartão amarelo, eu ia dizer amarelado, ele levou cartão amarelo, estava muito nervoso, e isso vem se tornando também muito recorrente, de os técnicos ficarem nervosos e levarem cartão, enfim, serem expulsos, mas também dá para entender a pressão que ele está passando nesse momento. Um pouco, sim, eu acho que é a parte da pressão por resultado, às vezes, ou a dificuldade mesmo do jogo, de uma jogada, enfim. Não acho que o Diniz seja um daqueles treinadores que incomoda muito a arbitragem. Acho que nós temos treinadores que incomodam mais, mas talvez o momento possa ser diferente aí e diferenciar a reação dele também. Com relação ao São Paulo, o São Paulo é um time que ele em alguns momentos ele consegue trabalhar bem, ele consegue criar oportunidades. Foi o que aconteceu no início do jogo. Ele pressionou a saída de bola do Vasco, ele teve 2 ou 3 oportunidades, 4 importantes para conseguir sair na frente, né? Criou essas oportunidades, mas continuam os mesmos problemas do São Paulo. É uma equipe que dizer que o São Paulo não tem uma organização, dizer que o São Paulo não tem um plano de jogo, não tem o Diniz não consegue mudar a equipe, né, sua forma de jogar, não. Lógico que consegue. Só que o São Paulo não consegue transformar as chances que tem em gols. Esse é o primeiro ponto, né, em vantagem no jogo. Isso aconteceu hoje também. E o contraponto a defesa do São Paulo tem levado muitos gols. E gols, às vezes, de erros mesmo. O primeiro foi uma bola disputada. O Cano estava posicionado, mas ele estava sozinho. E ele finalizou na cara do Volpi e fez 1-0. E o segundo gol é uma bola perdida no meio-campo, que o Andrei percorre, entra com a bola na defesa do São Paulo, toca para o Cano domina e ele também está sozinho. Quer dizer, um erro de posicionamento, de combate, né? Que não aconteceu só nesse jogo, aconteceu também na eliminação do Campeonato Paulista. Então, acho que são dois pontos, 2 extremos. A transformação em resultado das oportunidades do São Paulo e também a parte defensiva que muitas vezes se desorganiza, principalmente por jogar com uma linha mais alta de marcação, e os adversários aproveitam, e o prejuízo do São Paulo muitas vezes é o resultado, é uma derrota, e foi também a eliminação do Campeonato Paulista. Ricardinho e Ana, vou aproveitar para colocar no telão os números do Fernando Diniz no São Paulo, para a gente passar juntos aqui. 34 jogos, 16 vitórias, 7 empates, 11 derrotas
E 54% de aproveitamento, como é que você avalia? Hoje, sempre que tem uma derrota do São Paulo, né, ou acontece alguma coisa, se cria muito, virou uma marca demitir técnico no São Paulo nos últimos anos, né? Não é do São Paulo especificamente, mas se tornou algo comum, né? A diretoria do São Paulo sempre responsabilizou o técnico pelos fracassos em campo, sendo que o fracasso ele pode ser dividido de várias formas, a responsabilidade do jogador, do treinador, da diretoria. E dessa vez tem uma avaliação, essa é uma apuração do André Hernan, né? A gente ficou batendo bola agora antes do troca, sobre a permanência do trabalho do Diniz. E eu acho que a gente tem que também não normalizar a derrota, mas interpretar de qual forma essa derrota tem acontecido. Porque se falou durante muito tempo, e eu falei muito sobre isso em vários programas nos últimos anos, sobre a deficiência que tem as diretorias de futebol no Brasil de avaliar trabalho de técnico. Porque, geralmente o dirigente ou dirigente em si, ele não é o cara do campo e bola, né? Tem ali o diretor de futebol, mas o presidente, o vice-presidente, não é o cara do campo e bola. E aí vai lá e demite o treinador porque é mais fácil trocar o técnico do que trocar todo o elenco. Só que o São Paulo já trocou muito o elenco. Está todo ano justificando contratações. Não, porque o time agora tem que ter pegada, tem que ter o espírito vitorioso, tem que ter um vestiário mais controlado. Aí trouxe o Diniz, que é um técnico de ideias consistentes, e aí tem as falhas de campo, que claro tem a responsabilidade do treinador, mas também tem a dos jogadores, e agora a avaliação da diretoria, que é a manutenção do trabalho do Fernando, independentemente dos resultados, pelo menos esse início de semana começa pensando dessa forma. E tem uma outra coisa também dentro do São Paulo, que é a questão financeira. Mandar técnico embora, no caso do Fernando, e pensar num outro técnico, custa. E o São Paulo não pode gastar dinheiro. Então até isso o planejamento dos clubes tem que se pensar, e é algo que não se pensa no futebol brasileiro. Então tem um custo para você mandar embora e tem um custo para você contratar. Porque aí vem um técnico com uma comissão técnica cara. Então, pela manutenção e para não gastar, um time que trocou muito de técnico, nesse momento, pelo menos pode ser que mude amanhã ou em 24 horas, a permanência do Fernando Diniz é a palavra de ordem. E aí você tem que avaliar se as derrotas, o peso que tem para cada uma dessas partes envolvidas, porque não é